seguir, gente? Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Antepenúltima rodada, hein? O negócio tá chegando no fim. Santos agora ganhou um alívio, ganhou do Sport, 3-0. Neymar jogou no sacrifício, né? Fez o primeiro gol do Peixe. Santos saiu da zona. Santistas felizes hoje. O Galo perdeu, então o Fortaleza ganhou, também se deu bem na rodada. E o Vitória também, que ganhou do Mirassol. E o Inter foi goleado 5-1 para o Vasco. E aí, Ramon Dias saiu, Abel Braga chegou, enfim. Santistas felizes, hein, Mussete? Mas essa briga segue acirrada, com o Inter se dando mal nesse momento. Exato, Lu. A sexta-feira à noite foi um bom dia para os santistas, né? Uma boa noite, porque não apenas venceu e venceu bem o Sport, com o Neymar fazendo a melhor atuação nos últimos meses, como o Vasco goleou o Inter, né? O Santos tirou 6 de saldo do Inter numa rodada só, o que era difícil da gente imaginar. Quando a gente fazia essas contas, se imaginava que o Inter pudesse ter vantagem em relação ao Santos pelo saldo, pelo gols pró, e não foi o que aconteceu. Então a sexta-feira terminou com alívio para o Santos, mas no sábado o Vitória derrotou o Mirassol. Vitória tem pontuado mais que os outros, teve uma rodada ainda melhor que a do Santos. O Mirassol fez um bom jogo, na minha visão, criou boas chances, a bola não entrou e o Vitória, como sempre, se defendeu bem com o Jair Ventura e aproveitou as chances. Lucas Halter fazendo vários gols de bola parada. E aí depois veio também a vitória do Fortaleza. Esses postulantes estão pontuando, com exceção do Inter, que mudou o comando, aposta aí na impulsão do Abel, na família Abel, na empolgação nesse momento, em relação a um trabalho mais tático, mais técnico. Enfim, é um momento difícil para as equipes. O Santos segue tendo uma tabela que me parece um pouco mais favorável. A outra boa notícia é que o Bahia empatou com o Juventude. O Juventude está rebaixado. O Thiago Carpini, na entrevista coletiva, disse que existe chance do Juventude a fazer alguns testes, dispensar alguns jogadores que não vão ficar. Então é capaz do Santos pegar não apenas o Juventude rebaixado, mas com alguns jogadores já liberados no Alfredo Jaconi. Então depende do Santos, né, em relação ao saldo do Inter. Então o Santos precisa vencer o Juventude e torcer pelo São Paulo, que também está desfacelado. Essas rodadas finais vão ser difíceis. O Fortaleza está ganhando cada vez mais chances, rodada após rodada, e o Vitória se consolida como o time mais próximo de fugir do rebaixamento nesse momento. Vamos ver os próximos jogos dos postulantes ao rebaixamento? PVC. Você não foi buscar plaquinha, PVC? Não peguei. Eu achei que você tinha ido buscar plaquinha, mas tá bom. Eu vou buscar plaquinha, vou buscar plaquinha. Tá bom. Eu vou buscar a plaquinha. Os próximos jogos desses times que estão ali embaixo, né, nessa briga. O Bragantino pega o Vitória em casa e o Inter fora de casa. O Ceará tem esse jogo contra o Flamengo, que pode ser o do título do Mengão. Olha a tabela do Ceará, hein? Flamengo, depois o Palmeiras em casa. O Inter pega o São Paulo fora de casa e o Bragantino em casa. O Vitória pega o Bragantino fora, e ao contrário, né? Pega o Bragantino fora e o Tricolor em casa. Santos, Juventude rebaixado fora e o Cruzeiro já sem chances de título de Campeonato Brasileiro e também focado na Copa do Brasil, porque vai ser bem perto ali dessa fase decisiva de Copa do Brasil. Por isso, o Mussete fala que essa tabela é um pouco mais tranquila. E o Fortaleza pega o Corinthians em casa e o Botafogo fora. Para quem que está mais complicado, hein, Mussete? Olhando aí para as chances de rebaixamento, segundo os dados da UFMG. Sport e Juventude matematicamente rebaixados. Fortaleza ganhou um respiro, mas está com 69%. Depois vem Santos. Acho curioso o Inter aparecer com chance menor que o Santos, sendo que o Inter está na zona do rebaixamento. Vitória, Ceará, Bragantino. Eu confesso que eu nunca entendo muito bem essas matemáticas, viu? Você perdeu... Volta aqui, gente. Eu quase caí, quase que eu quebro a minha perna. O PVC foi buscar a plaquinha do Deixa o Like. Ele perdeu 3 letras, o L, o I, o K. Só ficou. Chico Barney vai brigar com você amanhã, tá? Vai te dar uma bronca. Porque essa plaquinha do Chico Barney, gente. Fica lá no outro estúdio. Depois você leva a PVC, deixa aqui. Tá escuro lá, tá muito escuro. Não, vem participar do programa, tem que te perguntar as coisas. Volta aqui, trem. Não quero mais, eu cansei. Cansou? Você quer largar aqui? Você quer largar o programa? Não. Temos 20 minutos de programa ainda, PVC. Vou Pode pro voltar. aeroporto, já. Ele vai viajar hoje, aí ele não tá querendo fazer o programa mais, gente. Tá escuro, quase caí. Colocando seu palco ali, seu totem, ali com uma coisa preta em cima, eu escorreguei. Tinha uma rodinha embaixo, ele saiu andando. Aí eu quase caí de boca no chão. Ai, PVC, seria um terrível. E quando eu voltei, eu olhei e não tinha mais nem o L, nem o I, nem o K. Só ficou o E. Só o E. Ainda bem que você não caiu, PVC. Você tem que entrar lá, fica tão escuro. É no outro estúdio, gente, que agora não tem nada. Então fica muito escuro. Você tem que entrar com a lanterna do telefone. Eu entrei com a lanterna.
Ah, não, aí não estava tão escuro, PVC. Tava Senão escuro, não dá para andar. muito escuro. Bom, mas está seguro, né? Teremos você na cobertura, você está bem? Estou vivo. Ótimo. Quem não está bem, PVC? É o Inter que não está bem? Nossa. Fico pensando no Alexandre Barcelos. Ele demite o Ramon Dias, que teve uma fala machista 2 semanas atrás, contrato técnico novo, agora vai ficar tudo bem, deu uma fala homofóbica, absurda, e pior de tudo a resposta. A resposta foi pior do que a fala, conseguiu ser pior do que a fala, que já era terrível. A emenda ficou pior que o soneto. Vamos ouvir então, gente? Abel Braga foi anunciado, apresentado no Inter para tentar salvar o Inter desse momento tão complicado, né? Um técnico que tem tanta história, maior história aí no Internacional, campeão da Libertadores 2006, campeão do Mundial de Clubes, mas chegou muito mal com a declaração que ele deu. Vamos ouvir. De um que foi meu atleta, eu tenho admiração muito. O Dali parece uma formiguinha, ele está em tudo que é lado do campo, está no vestiário, está na sala do presidente, está aqui na minha sala, está ali. O que foi? Eu falei, não foi isso. Não, mas não foi isso, não precisa aqui. Ô, cara, eu fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma porra do meu time tirando camisa rosa, para time de viado. E ele já falou, não falei que eu não tinha que tirar essa camisa aí, aquele negócio. Lamentável, né? E depois ele fez um pedido de desculpas, que saiu pior ainda. Ele disse: colorados e coloradas, em primeiro lugar, reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros, o que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamos, Inter. Eu li e reli para tentar entender o que ele quis dizer, porque ele focou na cor rosa, sendo que ele fez um comentário extremamente preconceituoso, extremamente homofóbico, falando time de viado. É um treinador que tem muita história, né, que tem que ser muito respeitado. A gente até compreende que um senhor nessa idade talvez possa repetir alguns preconceitos enraizados e estruturais de outros tempos, mas ainda assim isso não justifica. Ele tem a obrigação, até pelo cargo que ele ocupa, de se atualizar, de rever seus conceitos. Foi absolutamente preconceituoso, homofóbico, e é um tipo de comentário que reverbera uma cultura que faz muito mal às pessoas, que persegue pessoas, né? Que inviabiliza que pessoas, por sua orientação sexual, pelo seu gênero, frequentem um estádio de futebol. Então tem que ser muito repudiado. E essa declaração de desculpas foi lamentável, porque ele não entendeu o que aquilo quis dizer. Foi muito pior e pior que assim, alguém assessorou, né? Porque ele não escreveu sozinho, provavelmente, e aí, quando você para e escreve, você vai pensar no que você escreveu, vai ler, reler e pensar no que escreveu. Foi absurdo, assustadoramente absurdo. Também é incrível pensar, o Abel vai ter que se corrigir a correção, que não dá para corrigir porque já tá feito. A mudança também é muito demonstrativa de que o Inter errou lá atrás, né? O Inter errou ao tocar o Roger. O Roger, em algum momento, o trabalho se perdeu. A gente está acostumado a ver trabalhos que mudam no decorrer do campeonato, tanto que são 23 mudanças de técnico em 36 rodadas. Essa é a lógica do futebol brasileiro. O Ramon Dias não era uma boa escolha. Eu não acho que o Ramon Dias tenha sido trágico no Corinthians, porque o Ramon Dias no Corinthians voltou a ser campeão. Com todos os altos e baixos do trabalho dele, ele conseguiu alguns resultados no Corinthians, mas o Ramon Dias não era um bom treinador para o Internacional. Não era uma boa escolha para o Internacional quando ele chegou. São escolhas que você escolhe, você toma pelo nome e não pelo que você quer de trabalho na sequência. E deu num resultado trágico. O Internacional foi parar na 17ª posição e está muito perto do rebaixamento, como aconteceu em 16. Com um investimento pesadíssimo. O Internacional gastou muito dinheiro nesse ano. Gastou com o Santos Borré, gastou com Carboneiro, gastou muito com muito jogador importante e corre muito risco de rebaixamento nesse momento. E o Abel é uma medida desesperada. É incrível como você, em alguns momentos, contrata ídolos do passado para solucionar questões que só pioram. O Zinho caiu no Palmeiras, o Edmundo caiu no Vasco,
O Nelsinho Batista, primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians, caiu pelo Corinthians. O Neymar corre risco de rebaixamento no Santos. O Abel pode ser rebaixado no Internacional. A situação do Internacional é muito ruim para um ano que era para ser de tentativa de se colocar numa posição de brigar pelo título. O Inter foi vice-campeão brasileiro em 2022. Sim, sim. Só ainda sobre esse comentário do Abel, é muito triste que a gente veja 2 comentários em tão curto espaço de tempo de personagens relevantes do futebol brasileiro, como fez o Vitor Roque com aquele post homofóbico que ele fez, e agora o Abel. Dias. E o Ramon Dias, no caso do machismo, no né? No caso do Alessandro Barcelos, presidente do Inter, imagina o Alessandro Barcelos. É uma tragicomédia, né? É trágico, não é cômico. É trágico. O Ramon Dias faz uma declaração há 3 semanas, um comentário machista. O Inter faz todo o esforço para tentar limpar a barra. O Ramon Dias continua. Toma 5-1 do Vasco, demite o Ramon Dias. O Alessandro Barcelos fala, agora eu vou trazer um cara para limpar a barra com relação à torcida. A primeira declaração do Abel é homofóbica. Sim, terrível. Em 3 semanas, o Internacional foi protagonista de 2 comentários absolutamente preconceituosos. E mostra como, assim, o tempo passa, a gente tem avanços, mas essa cultura ainda perpetua. E o Internacional tem o pecado do Departamento de Comunicação do Internacional, que não conseguiu corrigir, né? Que a resposta tinha que, se teve assessoramento do Departamento de Comunicação do Inter, é culpa do Departamento de Comunicação do Inter. Se não teve, também porque alguém tinha que falar, Abel, vem cá, pelo amor de Deus. Entende o que você fez, né? Entende o que você fez, vamos corrigir isso aqui. Tentar pedir desculpas, desculpas é assim, desculpe, exclamação, ponto, acabou. Sim. Agora, o Internacional como instituição, ele não tem culpa, o Internacional como instituição. E mesmo assim, o Internacional como instituição teve 2 episódios de preconceito trágicos. Mussete, quero te ouvir sobre a situação do Inter também, porque lá no início da temporada, a gente colocava o Inter brigando pelo título brasileiro, se não no patamar ali de Flamengo e Palmeiras, mas de uma prateleira bem próxima. O Inter foi líder esse ano. Pois é. O Atlético Paranaense foi líder no ano passado e foi rebaixado, o Internacional foi líder nesse ano e foi rebaixado. E agora o Inter, que no meio do ano já teve ali muitos problemas, inclusive passa o Mundial de Clubes na zona do rebaixamento, volta para a zona a 2 rodadas do fim. É voltar para a zona no pior momento possível. O Inter é a maior decepção do ano na temporada, e olha que tem muitos, hein? Fortaleza é uma grande decepção, o Galo é uma grande decepção, mas o Inter tá ali, olha, muito forte nessa briga, se é que ele não lidera. Ô Lu, primeiro, só repercutir a fala ridícula do Abel, e esse post é ainda pior. Uma vergonha que isso ocorra. E falando primeiro sobre a decisão da diretoria do Inter, é um desespero completo, né? As notícias vieram do Sul, falavam que a dúvida no Inter era Abel Braga, que é um treinador hiper experiente, ou da Alessandro, que não é treinador. Então, eles decidiram demitir o Ramon Dias pela goleada, sem saber muito o que vem pela frente, e optaram pelo vamos, né? Pelo bora lá. Que, assim, eu acho que nesse momento pode ajudar, claro, a gente já viu isso no futebol, às vezes o efeito da chegada de um novo técnico resolve. Mas eu não vejo o Abel Braga trazendo uma novidade tática ao Inter que possa surpreender o São Paulo, por exemplo. Enquanto o Vojvoda está mudando de um jogo para outro, tentando achar um time, o Palermo arrumou o Fortaleza. Existe um trabalho no Vitória bem feito pelo Jair Ventura, um trabalho defensivo, um time forte que leva poucos gols, o Inter vai na base do vamos ver com o Abel. Então acho uma atitude desesperada que pode ser uma boa notícia para os rivais. E sim, eu penso que o Inter é a maior decepção da temporada. É um elenco bom, na teoria. O presidente Marcelo Teixeira, por exemplo, fala que o elenco do Santos é bom. Isso criou talvez uma ilusão muito por conta do Neymar. Mas se a gente for pensar nas peças do Santos, o time do Inter é melhor. Então, e o Santos voltou da Série B agora. Então, pelo investimento feito, pela expectativa no começo da temporada, eu acho que Inter e Atlético Mineiro estão ali próximos nas grandes decepções do campeonato.